Oi, pessoal. Vamos fazer aí a correção das atividades dessa quarta-feira, dia 15 de julho, tá? A gente traz aí algumas atividades de português, de matemática e do livro interdisciplinar, que aborda as disciplinas de História, Geografia e Ciências, tá? Então, de português, eu trouxe um estudo sobre as sílabas tônicas, uma atividade no nosso livro Ler e Escrever, tá? Que fica junto com o EMAI, na parte do meio para frente, tá? Então, aqui eu trouxe uma explicação que o livro pedia para a gente estar fazendo uma discussão aí sobre a diferença de significado dessa palavra sabia, sábia e sabiá, né? A mudança da sílaba tônica em cada uma das palavras e a mudança de significado que elas tinham por causa disso, tá? Então, a palavra sabia, ou quando o bi é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte, tá? Ela vem do verbo saber. Eu sabia, tá? É uma paroxítona. É um verbo, tá, gente? A palavra sábia, ela pode ser tanto um adjetivo quanto um substantivo, dependendo do contexto, né? Mas se for um elogio, cabe aí como um adjetivo, tá? Essa pessoa é sábia, né? Na palavra sábia, a sílaba tônica é o sa. Então, ela é uma proparoxítona. Lembra que a gente conta da última sílaba para trás para saber se a palavra é paroxítona, proparoxítona ou oxítona? Quando a sílaba tônica é a última, é oxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima, ela é paroxítona. E quando a sílaba tônica é a antepenúltima, ela é proparoxítona. Então, aí as palavras, né, para você saber, quanto maior a palavra, mais para trás a sílaba tônica vai estar, né? Proparoxítona é a maior, então é a antepenúltima, tá? Paroxítona, penúltima, e oxítona, a última, tá bom? E a palavra sabiá, né, a sílaba tônica é o a, no finalzinho aqui, é um substantivo, né? Sabiá é um passarinho, então o nome de um passarinho é um substantivo. E a palavra sabiá é uma oxítona. Então, são três palavras que têm a escrita parecida, né? Essas três palavras utilizam as mesmas letras, mas as funções e os significados dessas palavras dependem da acentuação e da sílaba tônica que elas apresentam. Então, eu vou saber se é um verbo, se é um adjetivo, se é um substantivo, pelo contexto e pela acentuação dessa palavra, tá? E pela acentuação, a gente consegue identificar a sílaba tônica. Não que toda sílaba tônica possua acentos. Por exemplo, a palavra sabia, né? O bi é forte e ele não tem acento, tá? Mas se eu enfiar um acento lá no sa ou no a, eu mudo totalmente o sentido da minha palavra, tá bom? Então, essa era a discussão que o livro queria em cima da sílaba tônica, para a gente ver a importância que tem a gente identificar a sílaba mais forte da palavra, tá? Quando a gente lê uma palavra sem dar tonicidade para aquela sílaba forte, a gente pode estar lendo a palavra de forma errada, tá bom? Então, aqui, na atividade do livro Ler e Escrever, tá? Estudo de acentuação e classificação de sílabas, tá? Era pra gente colocar umas palavrinhas de um ditado aqui, destacando a sílaba tônica, tá? E fazendo a classificação. Qual é a classificação? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá? Então, como não tinha como eu fazer o ditado para vocês, eu coloquei já a lista de palavras aqui. Só que eu não identifiquei nas palavras a sílaba tônica. Quem tinha que identificar seriam vocês. Então, vamos pela primeira palavra, escutam. Pela leitura, eu já sei qual é a sílaba tônica, tá? A gente pode colocar separadinho assim, ó. Escutam. A sílaba tônica é o tam, tá? Se é a última sílaba, então é uma oxítona. Próxima palavra, amizade. Vamos lá. Amizade. Amizade. A sílaba tônica é o za, tá? O za é a penúltima sílaba, então é uma paroxítona, tá? É a penúltima.
Próxima palavra, cantar. 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 Cantar, a sílaba forte é o can, tá? Então, é a penúltima sílaba, tá? A gente fala, mas é a primeira sílaba, mas contando da última para trás é a penúltima sílaba, então é uma paroxítona. Perseguir. 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 A sílaba mais forte é o gir. Perseguir, tá? Sendo a última sílaba, então é uma oxítona. A palavra anta. Como que eu separo aqui, né? Anta. A sílaba forte é o né? Então, é a penúltima sílaba, sendo a penúltima, é uma paroxítona. Próxima palavra, sempre. 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 É a penúltima sílaba também. A maioria aí tá sendo paroxítona, né? Penúltima sílaba, paroxítona. Próxima palavra, formiga. Formiga. A sílaba mais forte é o mi, tá? É a penúltima, também é uma paroxítona. Próxima palavra, português. Português. Opa. A gente tem aí o acento, né? Geralmente a sílaba acentuada é a sílaba mais forte, então é o guês. Sendo a última sílaba a mais forte, a sílaba tônica, tá? É uma oxítona. Próxima palavra, paralelepípedo. Vamos pôr bem pra cá, pra paralelepípedo, tá? Fica assim. A sílaba mais forte é a acentuada e é o pi, tá? Se a gente contar última, penúltima, antepenúltima, então é uma proparoxítona, tá? Porque a sílaba mais forte é a antepenúltima, ó. Última, penúltima, antepenúltima, tá? Paralelepípedo. Celular. 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 A sílaba mais forte é o lar. Então, é uma oxítona. Celular. Arquivo. Arquivo. A sílaba mais forte é o que. Arquivo. É a penúltima, então é uma paroxítona, tá? Então, era isso que era para fazer nessa atividade. Separar as sílabas, identificar a sílaba tônica e classificar entre oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá? Tranquila aí, então, né? Essa atividade. Agora, a gente vai para a atividade do interdisciplinar, tá? Começando aí um capítulo novo, uma unidade nova, página 82 até 84. Então, vamos lá no nosso livro, aqui, ó, unidade 2, somos humanos, tá? Aí, aqui, a gente observa essa ilustração do livro, né? Lugar bonito, né? Um museu, provavelmente. Eles estão aí vendo uma escavação, né? Tem desenhos pré-históricos aqui, né? A ilustração representa um sítio arqueológico, com pinturas feitas pelos seres humanos há muito tempo. Você já visitou ou leu sobre esses locais? Sítio arqueológico. Eu acho que vocês nunca visitaram, porque eu nunca vi um sítio arqueológico. Mas é interessante saber que existe, né? Em que lugar da Terra surgiram os primeiros humanos? Você já pensou sobre isso? Então, pessoal, era para vocês refletirem e olharem a imagem e anotar a resposta pessoal. Você já se perguntou onde surgiram os primeiros humanos? Em que lugar da face da Terra eles surgiram? Será que a gente vai descobrir nessa unidade de onde que vieram os primeiros seres humanos? Então, vamos ver, ó. Da sedentarização aos primeiros povos. Então, a gente começa aí falando sobre agricultura, que é uma das práticas humanas aí mais antigas, tá? Eu acho que antes dela, só a caça mesmo que veio antes. O domínio da agricultura foi um marco para a história da humanidade.
Esse conhecimento permitiu aos seres humanos planejar a produção de alimentos e deu origem às primeiras cidades. Esse processo ocorreu há mais de 10 milênios. Ainda hoje, a agricultura é muito importante para os seres humanos. Leia a letra da canção a seguir sobre o tema. Terra molhada. Areia, terra, arrumei o meu roçado. Deixei o chão preparado para plantar e para colher. Vivo torcendo para que as nuvens alimentem toda a sede da semente. Tô rezando para chover. Vai chover. Sopro de brisa anuncia a chuva mansa no sertão. Neste ano, o que eu plantar vou colher. Não vai faltar pão. Então, essa música aí, tá? Chama Terra Molhada. Vocês podem procurar depois para ouvir. Eu também não conheço essa música, não, mas uma letra bonita, né? Então, a primeira pergunta. Atualmente, a maior parte dos alimentos vem do campo. Como você se alimentaria se a agricultura não fosse conhecida? Bem, pessoal, se a agricultura ela não fosse conhecida, como que os seres humanos se alimentavam antes de desenvolver a plantação, né, dos alimentos? Eles viviam através da caça, então provavelmente a gente só comeria aí, a gente só se alimentaria da caça, né, de animais, provavelmente. 2. Converse com os colegas e o professor sobre a importância da agricultura para as sociedades humanas. Pessoal, a agricultura ela não fornece só alimento, tá? A importância dela também tem a ver com o fornecimento de matéria-prima para as indústrias, tá? Então, tudo que nós temos em casa, desde a nossa roupa até os objetos que nós possuímos, tudo ali vem de uma matéria-prima que foi retirada da agricultura, tá? A madeira dos móveis, tá? A borracha, né, dos seringueiros, tá? Então, toda a prática aí de agricultura, ela fornece matéria-prima para as indústrias e dessa forma nós obtemos todos os produtos que nós precisamos, tá? Então, essa é a importância da agricultura, tá bom? Bem, além da atividade do interdisciplinar, nós tínhamos aí uma atividade de matemática na apostila verde do Aprender Sempre. Então, vamos lá. A atividade 3 do Aprender Sempre. Aqui, ó. Sistema de numeração decimal. O valor posicional dos algarismos. O sistema de numeração decimal, ou sistema indo-arábico, é muito prático e econômico. Com ele é possível representar números de qualquer ordem de grandeza e encontrar os resultados de adições, subtrações, multiplicações e divisões, entre outras operações matemáticas. O sistema de numeração decimal é posicional, isto é, o valor de um algarismo depende da posição em que ele ocupa no número. As posições e os valores dos algarismos 3 e 7 nos números 37 e 73 são diferentes. No número 37, o algarismo 3 representa 30 unidades, ou 3 dezenas. Já no número 73, o algarismo 3 representa 3 unidades. Algo parecido acontece com o algarismo 7. Então, através do valor posicional, a gente consegue identificar aí, tá? O valor de um algarismo. O que esse textinho aí está explicando? A gente tem aí as casinhas da dezena e da unidade. Na verdade, a gente já estudou até a centena de milhar, né? Centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. E a gente vai começar a aprender o que vem depois da unidade, os décimos, centésimos e milésimos. Mas isso aí a gente vai aprendendo durante o conteúdo do ano aí, tá? No caso aqui da dezena e da unidade, o número 73, que ele está explicando aí. E eu vou colocar aqui também o número 37, tá? Aí a gente vê aí a diferença, tá? O valor muda de acordo com a posição do número. No número 73, o 7 está na dezena, então vale 70. No número 37, o 7 está na unidade, então vale 7, não vale 70. Então, essa é a importância do sistema de numeração decimal. Dependendo da posição da casinha em que o algarismo está, o valor do número muda, tá bom? Então, vamos lá. Aqui era para vocês usarem a calculadora, tá? E tentar identificar como que esse algarismo dessa coluna virou esse algarismo dessa coluna. Então, qual foi a operação feita na calculadora?
Para 91.638 virar 91.630, eu tenho que fazer menos 8. Aqui, desse número para esse, eu fiz menos 80. Desse número para esse, eu fiz menos 800. De 38.287 para 30.287, eu tirei 8.000. E aqui, de 85.391 para 5.391, eu tirei os 80.000. Tá? Essa é a operação feita na calculadora. E era isso que vocês tinham que colocar na tabelinha de vocês. Já na atividade 2, a gente tinha operações de mais e de menos, tá? Desse número para esse, eu tive que fazer na calculadora mais 2. Desse número para esse, eu tive que tirar 20. Desse número para esse, eu tirei 100. Desse número para esse, eu somei 7.000, tá? 70.827 para virar 77.827, eu tive que somar 7.000. 13.234 para virar 73.000, eu tive que somar 60.000, tá? Então, essa é a operação feita na calculadora, tá bom? Aqui na atividade 3, a gente tinha um esqueminha, ó. Diego registrou os resultados de alguns cálculos que fez na calculadora. Descubra como conseguiu obtê-los analisando as setas. Cada operação está representada por uma cor na seta. Utilize a calculadora para conferir os resultados encontrados por Diego. Então, a gente tinha que identificar o que vale cada seta, tá? Aqui, de 45.000 para 45.205 para 45.405, aumentou 200. Então, eu já descubro, ó, 200 mais 200 não dá 400? Não foi de 200 para 400 aqui? Então, aqui eu já sei que essa setinha vale mais... mais 200. Essa setinha cinza. Aqui eu tenho a cinza e aqui eu tenho a cinza, ó. Então, aqui também eu vou somar 200. Aí, eu somando 45.405 mais 200, deu 45.605. Para esse número que eu achei virar esse que já estava aqui, ó, 45.605, virou 45.415, vocês tinham que descobrir que eu tinha que fazer essa setinha aqui, era uma continha de menos, tá? E era menos 190, tá? 45.605 menos 190 dá 45.415. Se a setinha preta vale menos 190, então aqui... desse valor para esse, eu tenho que tirar 190 também. Se você fizer na calculadora, você vai ver, ó, 45.415 menos 190 dá 45.225. E aí, eu tenho a setinha branca, tá? Como que 45.225 virou 46.425? Aumentou mais de 1.000, né? Através da calculadora, a gente descobria que a setinha branca vale mais 1.200, tá? Se você descobre que aqui subiu 1.200, para achar esse número aqui, é só somar 1.200, tá? Então, 46.425 mais 1.200 dá 47.625. E a última setinha aqui, a preta significa menos 190, tá? Então, você achava assim todos os resultados. Aí, você ia acabar achando através da experimentação. Soma, passou, subtrai. Ai, tá longe ainda, soma mais um pouco, subtrai mais um pouco, até você achar o valor que estava andando a sequência aí, tá? Cada setinha significava um valor diferente e uma operação diferente. A setinha cinza era mais 1.200, a setinha preta menos 190 e a setinha branca 1.200, tá? Era uma atividade aí que dava um nozinho na cabeça. Mas quando você entendia como andavam as sequências, ficava tranquilo de fazer, tá bom? Então, essas foram as atividades de hoje, dessa quarta-feira. Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo, tchau!